estamos recebendo aqui o auditor fiscal da Receita Federal, José Walter, que vai apresentar como consultar aí o lote residual de restituição aí do imposto de renda. Então, senhor José Walter, o nosso muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Então, os piauienses, né, serão contemplados nesse lote. Nós temos nossa estatística, ela nos informa 2.641 piauienses, né? E o montante que o Piauí vai receber é em torno de 4,9 milhões, né? Nacionalmente, a Receita vai liberar 700 milhões, desses 700 cerca de, arredondando, né, 5 milhões vai vir para o nosso Piauí. Doutor José Walter, para já explicar bem essa questão, muita gente tem dúvida, inclusive, de como é que funciona essa questão da restituição, né? Quem tem direito, quem recebe esse dinheiro, quem recebe primeiro, como é que funciona todo esse processo? Então, hoje a Receita ela trabalha já desde o primeiro lote com a questão da prioridade legal. Então, quem são os prioritários, né? Quem recebe primeiro a declarar essa restituição? Aquelas pessoas que a lei diz que é para receber, que são as pessoas, primeiro, acima de 80 anos, né? E depois, no segundo nível de prioridade, pessoas que têm mais de 60 anos e têm uma doença especial, né? Uma doença que a lei dá isenção do imposto de renda. Então, são dois critérios. Essa questão da idade, essa questão de você ter contraído uma doença, né, que a lei especifica, tipo cardiopatia grave, hepatopatia grave, problema no fígado, nefropatia, o CA, o AIDS, né? São várias doenças que você tem que informar lá na declaração. Quando você faz a declaração, você põe um xizinho se você faz parte desse grupo ou não. Então, ela obedece isso aí e obedece também o prazo. Mas mais do que o prazo é a questão legal. Então, vem o grupo que a gente chama de prioridade legais. E também nessa prioridade legal, gente, tem a questão dos profissionais de educação. Também entram nessa prioridade, né? Quem trabalha com educação recebe primeiro. E tem uma novidade que está com uns 2 anos, mais ou menos, que é para quem faz, que essa não precisa você ter doença, não precisa você ser profissional da saúde, não precisa ter essa idade. Mas se você fizer a opção pelo Pix, né, de receber, você entra nessa prioridade. Isso é muito importante. Muita gente não sabe, às vezes, a entrega, a declaração ali tão rápido, quer despachar, às vezes não observa. Então, você fazendo a opção pela restituição via Pix, você entra na prioridade também, né? Então, ela obedece isso aí. É o critério geral. E o outro critério é o quê? É o da data da entrega da declaração. Quem entrega primeiro Quem entrega primeiro recebe primeiro. Por isso que tem gente que não dorme. No final, no último dia do prazo da declaração, né? O último dia também coincide com... o último mês coincide com a restituição. Então, tem gente que não dorme, né? Na virada aí do mês, para receber. Né? Então, esses sim são os critérios que a Receita usa. E aí, como é que o contribuinte vai ficar sabendo, né? Se entrou nesse lote, não entrou? Então, tem um critério muito simples, tem uma busca muito simples, você faz na página da Receita, você entra na página da Receita, www.gov.br/Receita Federal, e lá tem uma janelinha, Meu Imposto de Renda. Então, você põe seu CPF e sua data, a data do seu nascimento, e aí ele já diz se você está naquele lote ou não. Agora, caso você não esteja naquele lote, né? Poxa, o que aconteceu com minha declaração? Aí você precisa fazer uma pesquisa, digamos assim, mais detalhada, inclusive que depende de uma segurança maior. Aí, neste caso, você tem que acessar o que a gente chama lá de ECAC, que seria nossa página virtual dentro da Receita Federal. E para você acessar esse ECAC, você precisa o quê? Ter aquela senha GovBR, nos níveis ouro ou prata. Aí lá você consulta e entra na sua contazinha, que cada contribuinte tem sua conta, vai lá em Meu Imposto de Renda, e aí você vai escolher, por exemplo, 2024, né, que é o ano que nós estamos em curso,
E aí quando você clica lá, ele vai dar o detalhamento, né? Então, se você não entrou naquele lote, pode ter... Nós já estamos no 6º lote, né? E aí pode ter dado um probleminha, tipo, eu caí na malha. Aí você vai encontrar todas as orientações dessa história. Caiu na malha, por quê? Porque você deixou de incluir um rendimento, ou então porque você paga pensão alimentícia, né? Ou então porque você botou um dependente e a outra pessoa lá, né, também botou aquele mesmo dependente. Então são vários motivos que levam a declaração a cair em malha. Coisas que a Receita quer saber, né? Ela fez aquele processamento, houve o batimento de campos e aí deu alguma diferença. Ou então, você informou um valor, tipo assim, você informou R$100 mil. E aí a tua fonte pagadora fez uma mudança, uma retificação na informação que ela manda para a Receita e botou 102 mil. E não lhe informou. Então você cai na malha também. Então são vários motivos, mas é isso. Qual é o prazo final para que todas essas restituições sejam feitas ao cidadão? Olha, a Receita ela trabalha com 8 lotes normais, né, que vai de maio até maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, que fecha o ano, né? Uhum. São os lotes normais. Caso não saia até dezembro, aí começa o que a gente chama de lotes residuais. Isso aí, muita gente, às vezes, chega em dezembro, que não chegou a restituição, fica desesperado. Eita, teve um problema. Não, às vezes não. Né? Às vezes mesmo você não consegue, a Receita não compra, porque depende também do caixa do governo. Uhum. Né? Ou então você caiu na malha e consertou, e aí não entrou ainda na prioridade, nada. Em janeiro saiu outro lote, em fevereiro. Continua essa sequência de lote, mas no chamado lote residuais. Então, assim, o prazo normal seria até dezembro, mas caso haja algum problema na sua declaração, existem os lotes residuais. Aí hoje o cidadão pesquisando, né, acessando, como o senhor falou, o site da Receita, ele consegue ver em qual lote ele está ou Sim, ainda não? Consegue. Ele consegue ver em qual lote ele está, até o de hoje, né? Uhum. Por exemplo, o de dezembro, outro... Ele não vai conseguir? Não, porque não tem ainda essa pesquisa, tipo assim, programada. Pro futuro, né? Não. A Receita ela vai soltando lote a lote. Por quê? Porque depende de muitos eventos, né? Nós estamos trabalhando aí agora com a questão do Rio Grande do Sul. Sim. Então foi um evento fortuito que não dependeu assim nem da programação do próprio governo. Uhum. E aí ela vai essa questão do Rio Grande do Sul também é uma prioridade, né? Esse ano entra na prioridade quem é lá do Rio Grande do Sul. Agora, doutor José Walter, nós falávamos aqui, antes da sua chegada, sobre desburocratização, tecnologia. Essa é uma das prioridades da Receita, né? Pelo que a gente tem acompanhado nos últimos anos. Até o próprio processo de declaração, a entrega das informações está bem mais fácil do que em anos anteriores, né? Inclusive, no meu caso, viu, João Magela, eu uso aquela declaração já pré-preenchida, né? As informações já estão lá, você apenas complementa. Realmente é uma política da Receita de facilitar esse processo? Sim. A Receita, na verdade, ela tem mudado muito, né? Assim, eu já tenho 35 anos, né, de casa, só de Receita, tá? 35 anos, e às vezes eu fico pensando, assim, da época que eu entrei na Receita, como era distante, né? Essa coisa... Sabe, de onde o lugar do contribuinte, né? Quando há 35 anos atrás, vamos imaginar aqui, não era bem assim, eu não tinha essa preocupação com o contribuinte. Era mais aquela preocupação mesmo de fiscalizar, de arrecadar, aquela coisa própria, né? Normal. Fiscalização. E aí depois, mais ou menos, no final, em 94 para 98 mais ou menos, começou dentro da casa, né, um estudo sobre isso, né, sobre essa própria questão dessa distância, né, por que todo mundo tem medo do leão, sabe? E aí a gente começou, isso também não foi só da Receita, isso nasceu também no Fisco Estadual,
porque teve uma época que eu fui fiscal do Estado, esse negócio também estava pipocando por lá, de tirar essa distância, né? Essa coisa, esse medo. Para quê? A gente tem que aprender a viver em sociedade, né? E o Estado não vai ficar em pé se não tiver arrecadação. Então começou o que a gente chama de educação, na época, né, educação tributária, para exatamente levar essas informações, né, abrir essa caixa preta e ensinar, como a história aí que vocês estavam falando, né, da educação digital, e levar ao público, né, como é que funciona. E assim começou esse estudo. Eu fui pioneiro aqui no Piauí, né, sou muito privilegiado nesse sentido. Fui fazer um curso em Brasília, de mais ou menos 2 anos, só sobre isso, sobre essa educação tributária, que hoje a gente já chama na Receita, a gente chama de cidadania fiscal, né? Quer dizer, aproximar o fisco do seu público, né? E isso tem dado muito certo. A própria Receita, na hora da prestação, né, da declaração de imposto de renda, ela disponibiliza uma estrutura, né, para ensinar o cidadão. Sim, para apoiar. Faz parte desse programa Faz. Sim. E hoje você vê, como você relatou no início, né, você pode fazer a sua declaração, gente, do celular, né, porque tem um aplicativo próprio, tem a declaração pré-preenchida, você põe teus dados ali, né, com tua senha GovBR, já vai estar lá, né, vão estar todas as informações, e aí você confere se aquelas informações também, que às vezes tem erro, né? Eu já peguei casos que a pessoa, sei lá, uma empresa X mandou uma informação e a pessoa não tinha recebido aquilo. Então você tem que ter o cuidado de preencher, porque na hora do clique, enviar, é seu. Essa responsabilidade a Receita não tirou, né? Muitas pessoas até chegaram a falar, né, vocês aqui do rádio e televisão, né, o dia deve ter acompanhado, que a Receita ia fazer a declaração, né? Isso não é bem verdade. Ela dá as informações, ela apoia, mas a responsabilidade é do contribuinte, né? Então é isso. Tá certo. Só para encerrar, doutor, quais são os canais então hoje que a Receita dispõe ao cidadão para conferir de fato essas informações relacionadas às restituições, aos lotes, também o atendimento de modo geral, né? Muitas vezes as pessoas têm dúvidas ainda de como acessar o serviço da Receita. Então você pode ir presencialmente na Receita, embora hoje esteja restrito o atendimento, porque depois que nós passamos pela pandemia, né, o mundo mudou. Sim. Então, assim, temos o atendimento, não é mais naquela, digamos assim, naquele quantitativo, nem do mesmo jeito, mas ainda tem o atendimento presencial, que o contribuinte, ele não tem onde ir, ele não é um nativo digital, né? Então ele vai presencialmente à Receita. Nós temos lá o autoatendimento, que é que vem inclusive dessa história da cidadania fiscal. O contribuinte, ele tem um computador lá e tem um grupo de pessoas, né? Geralmente nós temos estagiários de várias universidades que já vão aprender lá com a gente, né? E aí eles atendem aquele contribuinte e orientam. Nós temos o atendimento mesmo, que é o CAC chamado, onde o contribuinte ele é atendido ou por um servidor da Receita ou por um preposto, né, como a gente diz. Que agora nós temos também os terceirizados, né, lá dentro. Então ele pode ser atendido ali. Ele tem também o plantão fiscal, que é onde eu fico, né, que é no gabinete, funciona no gabinete, quando é uma dúvida mais complexa, né, que ele não consegue ali, aí sobe para o plantão fiscal. E ele tem também uma ferramenta que está sendo muito usada e está dando muito certo, que é o chat, né, a gente fala, que ele pode, é um grupo nacional, são muitos servidores, e você pode entrar no chat da Receita e fazer sua pergunta. E aí tem uma equipe, não é robô, é mesmo pessoa. Tem um robô também? Tem, mas o robô é outra historinha, né? Que vai atender. Eu não recebi minha restituição. O que aconteceu? Então, ele vai ser atendido por uma pessoa e ela vai fazer essa pesquisa. Então, hoje nós temos vários canais, né?
Ok, então agradecemos aqui a presença, né, nesse nosso bate-papo do gerente executivo, aliás, do auditor fiscal da Receita Federal, José Walter, que trouxe aqui informações com respeito aí à consulta no lote de residual, aí de restituição do imposto de renda. Então você aí teve, então, portanto, aí algumas dicas, né, para você, como você proceder, né, para saber tudo isso. Doutor José Walter, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Comando Geral. Obrigado. A Receita Federal agradece, né, essa parceria que a gente sempre tem com esses meios de divulgação. É muito importante, gente. Vocês nem imaginam o trabalho de vocês, assim, onde chega, né? Porque o rádio e a televisão, né, eles não têm fronteiras. Uhum. Né? Tem a coisa do raio, né, daí da frequência, mas eu aqui e acolá eu gosto muito de rádio, assim, de ouvir, né? E aí a gente nem tem ideia como assim, a gente está aqui e o alcance que essas informações... É muito grande, né? É muito grande, né? Muito grande. Isso é muito importante, eu acho que, assim, os meios de comunicação eles têm um papel fundamental para um mundo melhor mesmo, para a educação, né? Para a humanidade. E a gente tem que valorizar isso, né?